Glória a Deus. Queridos irmãos, neste primeiro dia de Semana Missionária, eu quero trazer uma mensagem quase toda pautada nesse texto que nós acabamos de ler. Eu quero falar sobre o tema: quando o Espírito amplia a nossa visão. Repita comigo, diga: quando o Espírito amplia a nossa visão. Queridos irmãos, a visão, quando nós falamos de visão, nós estamos falando de uma imagem clara de algo que você quer que aconteça no futuro. De modo bem prático, quando nós falamos de visão, quando nós temos uma visão, isso nos impulsiona para olhar o futuro com fé e esperança. Por exemplo, ali em Santa Inês nós temos já o centro de convenções em suas últimas etapas de construção. Então aquele centro de convenções é resultado de uma visão. Ou seja, há 10 ou 15 anos, quando o pastor Rai Franco teve esta visão, ele teve uma imagem clara de que a igreja precisava de uma grande casa. Então essa imagem clara que você tem hoje e te projeta para o futuro chama-se visão. Paul Yong-Chu escreveu um livro sobre a oração, e ele conta como iniciou o poderoso avivamento na Coreia do Sul. Ele diz que quando ele terminou o curso de teologia, ele saiu do seminário teológico, ele tinha apenas uma tenda que era do exército, foi dada para ele. Naquela tenda ele morava, e naquela tenda ele iniciou a igreja. Somente ele, sua esposa e sua família. Mas ele disse que começaram a orar todas as manhãs, e Deus lhe deu uma visão, e ele pediu 200 almas para Jesus. Os meses passaram, Jesus lhe deu 200 almas. Depois ele orou pedindo 400 almas, e antes de um ano ele estava com mais de 500. Ele orou a Deus e disse: Senhor, no próximo ano dê-nos mais 1000 almas. Mas passou-se mais um ano, e no final daquele ano a igreja tinha quase 3.000 membros. O fato é que aquela igreja, que é uma igreja Assembleia de Deus, cresceu tanto, mas cresceu tanto, que ela passou de 1 milhão de membros e se tornou a maior igreja local do mundo. E David Yong-Chu não conseguiu mais fazer a contagem da quantidade de crentes, porque a igreja já havia crescido muito. Mas tudo isso parte, claro, de um propósito de Deus e parte de uma visão que Deus deu ao seu servo. Então, queridos, todos nós devemos ter uma visão. Uma visão do que você será daqui a 5 ou 10 anos. Uma visão de como o grupo que você rege, que você lidera, a escola bíblica, os alunos, ou a turma, a classe que você dá aula, você precisa ter uma visão. Eu lembro que no ano de 2015 eu ainda estava em Bacabal, e 2015, 16 ou melhor, eu estava no Templo Central, e o pastor me deu a tarefa de começar uma classe de discipulado. Me lembro da primeira aula com um aluno. Aí eu disse: Senhor meu Deus, me dá a graça de daqui a 4 meses estarmos com 10 alunos nessa classe. Em 4 meses, Deus nos concedeu 14 alunos, e nós tínhamos a classe de 14 alunos no discipulado. Uma visão.
Queridos, nós precisamos buscar em Deus, porque a visão vem de Deus. A visão é poderosa, a visão é ampla, uma visão é uma linguagem de fé. Agora, por que eu estou falando aqui de visão e de ampliar a visão? É porque o capítulo que nós lemos, na verdade, os capítulos 10 e 11 de Atos dos Apóstolos, são capítulos emblemáticos. Esses capítulos aqui, eles marcam um ponto de partida de pregação e de conversão entre os gentios. Queridos e amados irmãos, na verdade nós sabemos muito bem que até o capítulo 10 nenhum gentil havia aceitado a Jesus. Ora, como é que nós vemos os povos dentro das Sagradas Escrituras? As Sagradas Escrituras apresentam pelo menos duas classes de povo, vamos colocar três grandes grupos gerais: os judeus, que também podem ser chamados de hebreus, descendentes de Abraão, e também muitas vezes são chamados de israelitas por conta do território de Israel. Então é o povo de Deus, o povo da aliança. Mas também existem os gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus. Não é judeu, não é da linhagem direta de Abraão, é gentil. Então aí dentro desse grupo estão diversos povos, os diversos povos das nações do mundo, das etnias do mundo. Mas no Novo Testamento aparece um terceiro povo, que é a igreja. A igreja reúne judeus e reúne gentios. A igreja. Então, queridos, vejam bem, a igreja até o presente momento, aqui até o capítulo 9, a igreja era formada apenas de judeus. Apenas de judeus, não havia gentios. E é interessante porque este povo, o povo da aliança, receberam de Deus a circuncisão, que era um sinal da aliança entre Deus e seu povo. Receberam de Deus a lei, e receberam de Deus também o verdadeiro culto, que era o culto ao único e verdadeiro Deus, o Deus criador de todas as coisas. Então, este povo interpretou isso, entendeu que eram o único povo digno da graça de Deus e da salvação em Deus. Eles entenderam que fora do povo judeu não haveria salvação, e quem quisesse servir a Deus, quem quisesse ser salvo, deveria guardar a lei, deveria praticar a circuncisão, ou seja, deveria tornar-se um judeu. Então a igreja, que ainda tinha como seu grande centro Jerusalém, ainda tinha uma visão pequena daquilo que era a obra do Espírito Santo e daquilo que o Espírito Santo haveria de fazer. Porque para eles, para este povo, os gentios jamais poderiam receber o dom do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Tanto que na casa de Cornélio, quando os gentios ali começaram a falar outras línguas, alguns ficaram espantados, porque viram que eles estavam recebendo o dom que eles mesmos haviam recebido lá no início, Atos capítulo 2. Então, queridos, é uma visão pequena, é uma visão não ampla, mas Deus, através do seu Espírito, o Espírito de Deus irá ampliar a visão dessa igreja. E quando nós vemos o capítulo 11, nós vemos algumas coisas de forma inicial. Primeiro, há uma notícia agitadora, há uma notícia que alvoroçou
chegou em Jerusalém, alvoroçou os apóstolos, alvoroçou os líderes da igreja, os deixou inquietos. A Bíblia diz no versículo 1: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então essa notícia deixou eles inquietos. Foi uma notícia alvissareira, foi uma notícia agitadora, porque eles ficaram se questionando: mas será isto verdade? Será isto verdade? Gentios recebendo a palavra de Deus, sem antes passar pela circuncisão, sem antes guardar a lei. Então, primeiro, a notícia, mas segundo, há uma arguição, ou seja, há um interrogatório, porque eles chamam a Pedro, que sobe em Jerusalém, e aqui a Bíblia diz: quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, o arguíram dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Olha a pergunta dele. Pedro, primeiro chega a notícia, segundo vem o interrogatório. O interrogatório começa com essa pergunta: mas tu entrou na casa de gentil e ainda comeu com eles? Olha, irmãos, como a visão deles era pequena, porque de acordo com a religião deles, de acordo com a religião judaica, um judeu não poderia entrar na casa de um gentio, porque os gentios eram considerados povos cerimonialmente impuros, eram considerados imundos, e o que dirá comer com eles? E Pedro havia entrado na casa de Cornélio. Então eles perguntam a Pedro. Agora Pedro passa a fazer uma exposição, pois o versículo 4 diz que Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Agora Pedro vai expor a eles o que aconteceu na casa de Cornélio, a experiência da casa de Cornélio. Primeira coisa que Pedro conta, a primeira coisa que nós vemos, quando Deus, Ele quer ampliar o nosso entendimento, Ele quer nos apontar o caminho, Ele quer nos mostrar algo que nós devemos alcançar para Ele em seu reino. Primeiro, há uma visão dada pelo Espírito. Pois Pedro diz: eu estava na cidade de Jope orando, e no êxtase eu tive uma visão. No êxtase eu tive uma visão. Ele diz: eu vi um lençol, um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas, e dentro do lençol tinha toda sorte de animais. Eu vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. E uma voz me dizia: Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. Aí ele fala da sua resposta: Senhor, mas como é que eu vou colocar na minha boca algo impuro? Porque dentro da religião, olha, veja com uma visão do próprio Pedro, ainda é uma visão pequena, ainda não é uma visão ampla, porque o próprio Pedro foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o poder de Deus em Atos 2, fez aquele discurso, aquela pregação extraordinária, estava pregando a palavra de Deus, mas o próprio Pedro ainda estava preso aos preceitos religiosos da sua religião de origem. Então ele disse: Senhor, mas como é que eu vou colocar? Eu nunca coloquei coisa imunda em minha boca. Mas a Bíblia diz que novamente uma voz do céu diz: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Pedro diz que isso sucedeu por 3 vezes.
E o lençol se recolheu e subiu para o céu. Quando encerra este momento, Pedro diz: na mesma hora, pararam junto da minha casa 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. O Espírito Santo de Deus falou com Pedro e disse: tem 3 aí, estão aí os homens, vai com eles, segue-os, não hesites, não tenha medo. E ele segue aqueles homens e vai parar na casa de um homem chamado Cornélio. Queridos irmãos, Cornélio era um centurião. Ele tinha uma posição de destaque no Império Romano. Centurião Cornélio, ele comandava uma centúria, um destacamento de 100 soldados. Então, olha que extraordinário quando Deus age para ampliar a visão da igreja, para ampliar a nossa visão. Porque na verdade, quando nós lemos no capítulo 10, o que aconteceu foi que um anjo visitou Cornélio e falou: olha, manda chamar Pedro. E é interessante que é dado a Cornélio até mesmo o endereço de Pedro. Manda chamar eles, manda mensageiros a Jope para chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Meus irmãos, quando Deus fala, não resta dúvidas. Quando Deus fala, está falado, e Ele fala detalhes do que Ele deve revelar. Então, aquele homem muito sábio separa ali 3 dos seus homens e manda chamar Pedro. E é nesse instante em que esses homens vão chamar a Pedro que Pedro recebe uma visão. A visão do lençol descendo com 4 pontas. Na hora que o lençol se recolhe, a visão de Pedro encerra. Os homens estão na porta. O Espírito Santo de Deus fala com Pedro e diz: segue-os, vai com eles, não tenha medo. E Pedro vai parar na casa de Cornélio. Então, veja que operação extraordinária do Espírito Santo de Deus. Porque a primeira coisa que ele concede para Pedro é uma visão. É uma visão dada pelo Espírito Santo de Deus. Uma visão que o Espírito Santo de Deus concede. Uma direção que o Espírito Santo de Deus concede. Deus está dando uma direção a Pedro. Mas em segundo lugar, Deus dá uma ordem a Pedro. É uma ordem dada pelo Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo lhe dá uma visão. Segundo, o Espírito Santo lhe dá uma ordem. Na hora que os 3 homens estão na porta, Pedro diz: ó, o Espírito Santo falou comigo e me disse que fosse com eles sem medo. Aí o que Pedro faz? Antes de ir, reúne mais 6 irmãos. Agora aqui, Pedro não diz que foi Deus que o mandou, mas ele reúne 6 irmãos para ir na casa do homem. Queridos, olha que sabedoria de Pedro. Porque entre os judeus não é aceito o testemunho de um único homem. Entre os judeus, para o testemunho ser válido, tem que ser pelo menos 7 homens. É por isso que Pedro vai com mais 6, porque ele sabe que ele vai entrar na casa de um centurião. Ele sabe que a notícia vai chegar em Jerusalém. Então o que acontecer lá dentro, ele tem ele e mais 6 homens de testemunho comigo. Eles vão para a casa daquele homem. Eles vão para a casa de Cornélio. E lá irá acontecer algo extraordinário. Lá irá acontecer algo poderoso. Primeiro, há uma visão dada pelo Espírito Santo. Segundo, há uma ordem dada pelo Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, há uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Porque Pedro diz assim: quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Ora, queridos, que princípio é este? De que princípio Pedro está falando? Pedro está
está falando da primeira experiência no dia de Pentecostes, do derramamento do Espírito, quando eles estavam no cenáculo, aquele lugar emblemático, aquele lugar de grande memória, porque fora ali que Jesus, com eles, celebrou a última Santa Ceia de Cristo, com Cristo presente, mas em corpo ali. A última Santa Ceia com eles, Pedro celebrou no cenáculo, ou Jesus celebrou no cenáculo, deu-lhes uma ordem também. Eles estavam no cenáculo, estavam reunidos, estavam ali, perseverando em oração, e a Bíblia diz que foi no dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, está escrito capítulo 2, versículo 1 em diante, estando todos reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória para Jesus. Sabe por que Pedro está dizendo? Lá com Cornélio e a família dele, foi do mesmo jeito que a gente, lá no princípio. Pedro está dizendo, meus irmãos, não há dúvidas, eles receberam o que nós recebemos, eles receberam o Espírito que nós recebemos, eles receberam o fogo que nós recebemos, eles receberam o poder que nós recebemos, eles receberam a graça que nós recebemos, eles receberam a unção que nós recebemos, eles receberam a autoridade que nós recebemos, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus esta noite? Quem pode celebrar o nome do Senhor Jesus esta noite? Uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. Uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. Oh, glória para Jesus. Pedro está dizendo que foi da mesma forma como aconteceu com a gente no princípio. Não resta dúvida alguma. E os 6 estavam lá com certeza, porque o texto ele narra da perspectiva de Pedro. Mas uma situação como essa, que Pedro tem que comparecer perante um júri, as testemunhas foram juntas. Aí Pedro diz para eles: pois se Deus lhes concedeu o dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para resistir a Deus? Aleluia. 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 Aqueles homens questionaram Pedro: o que tu fazia na casa de gentil e ainda comeu com eles? Pedro conta a história, diz que o Espírito Santo de Deus caiu sobre eles. É interessante porque esse relato de Pedro tem paralelos com Atos capítulo 2, porque Atos capítulo 2 fala que o Espírito Santo de Deus, ou melhor, fala de repente, e aqui Pedro diz: o Espírito Santo caiu. Ele ainda estava falando quando o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. Eles começaram a falar em outras línguas, eles foram cheios do poder de Deus. Aí Pedro está dizendo: meus irmãos, se o mesmo dom que Deus nos deu no princípio entregou a eles, quem sou eu para resistir a Deus? Quem sou eu? Meus irmãos, quando o Espírito de Deus está na casa, é diferente. Quando ele opera, é diferente. O que eu
fazer, não tem quem peça em fazer. Pastor Joaci, no ano de 2013 eu conheci uma igreja extraordinária em Sorocaba, presbiteriana do Brasil, tradicional, ligada ao presbitério, e eu participei de vários cultos, vários trabalhos naquela igreja. Eu vi ali línguas estranhas, curas e profecias. E um dia, sentado com alguns irmãos que me contaram como foi a história daquela igreja, que era uma igreja pequenina, aí me contaram que um tempo, muitos anos antes, a mãe de uma irmã adoeceu, um crente da Assembleia de Deus, foi na casa dela, orou e a mulher foi curada. Só que aí ele falou em línguas estranhas. Aí chamaram aquela irmã, o presbitério da igreja chamou aquela irmã, excluiu aquela irmã da igreja, porque ela tinha recebido um crente da Assembleia de Deus, mas não porque tinha recebido, porque o crente da Assembleia de Deus falou em línguas estranhas dentro da casa dela, mesmo ela comprovando que tinha sido curada. Aí os irmãos disseram que o tempo passou, Deus mandou um pastor para aquela igreja, o pastor Francisco, que hoje está na presbiteriana de Cuiabá, um homem de Deus. E o pastor Francisco, um homem renovado, cheio do Espírito Santo, começou a pregar e a orar, e Jesus visitou aquela igreja de maneira poderosa. Vários crentes foram cheios do Espírito Santo, receberam o poder de Deus, receberam dons espirituais, e aquela irmã foi convidada novamente pela igreja para ser acolhida àquela igreja de novo, e aquela igreja se tornou uma igreja renovada. Quando o Espírito de Deus está na casa é diferente. Quando Ele age para abrir o nosso entendimento, ampliar a nossa visão, Ele opera coisas extraordinárias, Ele faz coisas extraordinárias, Ele entra onde ninguém pensa que Ele entra, Ele faz como Ele quer. Só os que desejam coisas extraordinárias, só os que desejam manifestações extraordinárias, poder de Deus. Não basta um discurso teológico, não basta uma bagagem teológica, não basta apenas uma influência política, não basta a presença de doutores na igreja, não basta a influência social da igreja, a identidade da igreja, o poder da igreja é dado pelo Espírito Santo. É quando tem poder, é quando tem sinais, é quando tem milagres. Levante a sua mão para o céu, feche os seus olhos para o momento. Oh, glória para Jesus. Oh, glória para Jesus. Oh, glória para Jesus. Oh, glória para Jesus. Que o Espírito de Deus amplie a nossa visão. Que o Espírito de Deus alargue a nossa visão. Que nós enxerguemos a nossa comunidade coberta pelo Espírito, pelo sangue de Jesus. O nosso estado coberto pelo sangue de Jesus. O que eu quero dizer esta noite é que a igreja só avança do ponto de vista evangelístico e missionário se ela buscar a graça e o poder do Espírito Santo. E Ele faz coisas extraordinárias. Ele opera coisas extraordinárias. Ele faz coisas que nos surpreendem. Basta nós clamarmos a Ele e pedirmos: Senhor, amplia a nossa visão, amplia, Senhor, a nossa visão, nos dá experiência do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua graça. Fique de pé em nome de Jesus.